Amado Padre Jesus Joaquim, nosso pároco da Paróquia Santíssima Trindade de Planaltina, Goiás, nosso vigário-geral, muito estimado Padre Marcos William, nosso vigário paroquial, Diácono Francisco, da Paróquia Santo Antônio, que nos honra aqui com sua presença e colaboração. Queridos catequistas que prepararam esta grande turma para a recepção do sacramento do Crisma. Queridos padrinhos e madrinhas, familiares, irmãos e irmãs, reunimos-nos nesta noite, véspera da solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, para celebrar com alegria o sacramento da Crisma nesta paróquia dedicada à Santíssima Trindade. Uma comunidade que leva no nome o mais sublime mistério de nossa fé. É chamada, mais do que nunca, a viver em comunhão, unidade e missão. Agradeço ao Padre Jesus e ao Padre Marcos William pela condução tão excepcional deste bonito rebanho paroquial. Hoje, jovens e adultos receberão a unção sagrada do Santo Crisma, o selo do Espírito Santo. Este sacramento é o Pentecostes pessoal, que fortalece cada cristão na maturidade da sua fé. Se no batismo nós recebemos a vida nova, é na Crisma que recebemos a força para testemunhá-la com coragem, como verdadeiras testemunhas de Cristo dentro deste nosso mundo tão complexo e tão exigente. A primeira leitura do profeta Isaías nos apresenta os 7 dons do Espírito Santo: sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. São estes dons que hoje serão infundidos com plenitude no coração dos crismandos. Estes dons não são apenas luzes para a inteligência, mas forças para a vontade. São capacidades divinas que nos moldam à imagem de Cristo, o ungido do Pai. O Salmo 103, que a salmista cantou para nós solenemente, nos faz também cantar com alegria e com muito amor este refrão tão bonito: enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. E é exatamente isso que celebramos nesta noite, a renovação da terra, da igreja, da paróquia e da vida dos crismandos pela força do Santo Espírito. A crisma não é uma formatura, é um novo começo, o envio de quem já recebeu o batismo. A terra será renovada por vocês, jovens e adultos, que permitirem que o Espírito haja em suas escolhas, em suas palavras, relacionamentos e sonhos. Na segunda leitura, São Paulo nos lembra que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Isso é fundamental para a vida de uma comunidade cristã. Cada um tem uma missão.
Alguns serão chamados ao matrimônio, outros à vida consagrada ou ao sacerdócio ministerial. A terra, meus irmãos, precisa de nós, de homens e mulheres capazes de fecundar este mundo com o testemunho de Cristo. Alguns de vocês se dedicarão também à política com retidão, outros à educação, ao serviço aos pobres, à música, à liturgia, à catequese, à família. Mas todos têm o mesmo espírito e todos devem buscar a edificação do corpo de Cristo, que é a sua Santa Igreja. No Santo Evangelho segundo João, nós ouvimos o evangelista apresentar a nós a figura de Tomé, aquele que duvidou, mas diante de Jesus ressuscitado, proclama com firmeza: meu Senhor e meu Deus. Isso é crisma. Passar da dúvida à entrega, da ausência à presença, da incredulidade ao ardor da fé. Hoje, cada crismando é convidado a fazer esta profissão de fé madura. A crisma nos tira da hesitação espiritual e nos firma na convicção: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Notemos também que Jesus sopra sobre os discípulos e diz: recebei o Espírito Santo. O sopro de Jesus, meus irmãos, é o mesmo que receberemos nesta unção. Esse sopro que perdoa, que transforma e que envia é força que deve ser acolhida com humildade e oração. O Espírito Santo não age em corações distraídos ou fechados. É preciso docilidade. Santo Ambrósio dizia, no tempo de Santo Agostinho, que a alma fiel é como uma harpa afinada. O Espírito Santo passa e tira dela a melodia divina. A véspera de Corpus Christi nos insere também num contexto profundamente eucarístico. Não há crisma verdadeira sem amor a Jesus Eucarístico. O Espírito Santo que hoje é comunicado a vocês é o mesmo que transforma o pão e o vinho no corpo e no sangue de Cristo. Se querem ser firmes na fé, não faltem jamais à missa. Busquem a comunhão frequente e façam da Eucaristia a fonte e o cume da vida cristã de vocês. Como bispo, não posso deixar de recordar a vocês que recebem a crisma que este sacramento os incorpora mais plenamente na missão da Igreja. Vocês não são mais apenas receptores da fé, mas transmissores. São chamados à missão nas pastorais, nas redes sociais, nos ambientes profissionais e familiares. A Igreja precisa de jovens e adultos corajosos, não influenciados por ideologias como comunismo, relativismo e tantas misérias, mas cheios do Espírito Santo e fiéis ao Evangelho. Jovens que não tenham medo de ser católicos de verdade, de carregar o crucifixo no peito e viver a fé na praça pública. Aos pais e padrinhos recordo: o testemunho de vocês será a primeira referência que esses crismandos terão da fé católica. Que a vida de vocês não contradiga o que hoje se celebra. Não se pode ungir alguém no Espírito Santo
e depois deixá-lo sozinho. Acompanhem, rezem, dê exemplo, chame para a igreja, corrija quando precisar. É assim que a fé cresce. O Espírito Santo que hoje unge e fortalece cada crismando é o mesmo que unge na liturgia eucarística, desde o início da missa até o momento sublime da consagração. É Ele em quem prepara os corações na liturgia da palavra, quem santifica as oferendas no altar e quem torna possível a nossa união real com Jesus na comunhão. Assim como o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e Maria no Pentecostes, também agora ele desce sobre a nossa assembleia litúrgica para formar um só corpo, a igreja unida ao seu Senhor. A crisma, meus irmãos, portanto, encontra na Eucaristia a sua força e o seu alimento contínuo. Ser crismado e não participar da missa dominical seria como receber um presente e deixá-lo fechado e nunca abri-lo. É por isso que a igreja nos ensina que a crisma exige a maturidade de uma fé alimentada regularmente na Santa Missa. A partir de hoje, vocês não são mais crianças na fé, mas soldados de Cristo, chamados a lutar o bom combate com as armas espirituais. E a principal delas é a Santa Missa. Nela encontramos o corpo e o sangue de Cristo, que nos sustenta no caminho, fortalece-nos nas provações duras da vida e nos mantém unidos à igreja. O crismando, que ama a Eucaristia, permanecerá firme. O que abandona a missa perde a seiva da vida cristã. Como dizia São João Maria Vianney, todas as boas obras juntas não se igualam ao santo sacrifício da missa, porque são obras dos homens e a missa é obra de Deus. Por fim, entregamos estes crismandos à intercessão da Santíssima Virgem Maria e também do amor da Trindade Santa. Que o Pai os conduza, que o Filho os salve e que o Espírito Santo os santifique. Que a Santíssima Virgem, a Mãe Aparecida, esposa do Espírito, os forme interiormente e São José os proteja. Que esta paróquia continue sendo um viveiro de vocações, uma casa de santidade e de comunhão. Que o Espírito Santo hoje, selado em cada um de vocês, acenda o fogo permanente do novo Pentecostes, nesta paróquia vivamente animada por Ele. E que daqui surjam apóstolos, catequistas, missionários, servidores, futuros sacerdotes e religiosas, que amem profundamente a Igreja. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e iluminai-nos. Amém.